Olá! No nosso programa Temas Transversais e Cidadania de hoje, nós vamos continuar a nossa conversa com a colega Estela Teles. Tudo bem, Estela? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez. Como nós dissemos, a professora Estela Teles, ela é especialista em línguas indígenas brasileiras, doutora em Linguística pela Universidade Livre de Amsterdã e coordenadora do Núcleo de Estudos Indigenistas, o NEI, aqui da UFPE. Como professora do Departamento de Letras da graduação e da pós-graduação em Linguística, Letras e Linguística, ela tem muito para nos contar sobre a sua experiência com o indigenismo e, mais especificamente, com o tratamento desse tema em nível de graduação. Tudo bem? O que você tem a nos contar hoje, Estela? Olá, tudo bem. De novo, é uma grande alegria estar aqui. Bom, essa experiência, a minha experiência, que remonta aos anos 80, início dos anos 80 para cá, quando eu ingressei na universidade e logo de início, no primeiro semestre, encontrei o Núcleo de Estudos Indigenistas, do qual coordeno hoje, e de lá nunca saí até me encontrar hoje nessa função. Bom, a minha experiência com indigenismo aqui na universidade, no início dos anos 80, era basicamente estrita ao curso de letras, porque existia este núcleo. Na antiga grade curricular, nas grades curriculares, a gente não tinha um espaço para indigenismo ou culturas minoritárias em geral, porque àquela altura não era usual, não era comum realmente a gente encontrar espaço. Década de 80. Na década de 80, de uma forma, até a década de 80, digamos, no início, né, dos anos 80, de uma forma elaborada, de uma forma planejada, de uma forma política. Então, o núcleo, ele foi pioneiro nesse sentido na universidade, né, e corresponde a um dos mais antigos núcleos de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. E nesta, como eu disse, já disse no outro programa, numa perspectiva interdisciplinar. Assim foi criado o núcleo. Então, a minha experiência em letras com indigenismo, naturalmente que está relacionada à vivência neste núcleo. No curso propriamente, havia uma disciplina de cultura brasileira em geral, mas não tinha uma focalização em culturas indígenas ou culturas africanas, não havia um afunilamento necessário. Então, me permita, você não diria, assim, o que tem me preocupado e me ocupado, na verdade, não me preocupado, é que o século XXI registra um momento em que a política educacional tem se responsabilizado por fazer com que não sejam mais ações individuais, pontuais de uma universidade ou de outra, mas que todas as universidades no cenário nacional, que elas tratem desse tema. Então, o NEI é um núcleo pioneiro, né? E especialmente nessa perspectiva interdisciplinar, e o século XXI é que está registrando uma preocupação ou uma ocupação em fazer da educação um locus de reflexão mais ampla sobre nossa identidade. Afinal, essa lei 11.645, que é de 10 de março de 2008, ela está exigindo, pedindo, conclamando que as universidades tratem deste tema, incluam este tema na formação profissional, independente de ser alguém que tenha ou não, por exemplo, é professor de história ou professor especificamente de antropologia, mas todos os cursos igualmente. E aí, no Departamento de Letras, como você está colocando, como essa história no Departamento de Letras, ela já acontece antes, pelo que você disse, com cultura e a sua atuação e a atuação do NEI em colaborar, contribuir com esse tratamento do tema indigenista? Eu acho que é exatamente como você fala. Nós temos hoje uma circunstância de formalização. Antes existiam iniciativas particulares, individuais, de sujeitos que tinham esta sensibilidade, especificamente falando em indigenismo, né? Em culturas indígenas em particular.
Aqui nós tivemos uma professora de cultura brasileira, chamada Núbia Borges, também foi uma das mentoras, idealizadoras e criadoras do núcleo, que desenvolvia esse papel em letras. Não era uma política nacional, que passa a ser agora, não era uma compreensão generalizada, que é reclamada agora. Então, eu tive a sorte de viver esse período, né, e conviver com essas pessoas. Tento, portanto, dar continuidade. É uma perspectiva que, quanto à realidade indígena, à problemática indígena, não chega a ser uma novidade para letras. Talvez o seja no sentido de a gente encontrar um espaço ainda maior e formalizar isso no currículo de letras, mais do que está sendo hoje levado adiante. Mas eu entendo que o meu papel individual é o de dar continuidade, sobretudo, a essa ideia que já está bastante antiga, que tem várias décadas, né, de divulgação, de criar uma sensibilidade, um comprometimento, uma adesão, uma reflexão mais crítica com relação à diversidade e especificamente com relação aos povos indígenas brasileiros. Além da disciplina de fonologia, que aí não é especificamente voltada na graduação, ela não é especificamente voltada para a língua indígena, não é? Ela é a sua atuação no curso de graduação em língua portuguesa, no eixo de língua portuguesa, mas há também, e eu gostaria que você falasse para a gente, disciplina específica sob sua regência, que se envolve, que trata e que colabora diretamente, contribui diretamente para essa divulgação e esse conhecimento do indigenismo. Fala para a gente um pouco sobre isso. Ok. Hoje, na Universidade Federal de Pernambuco, nós temos em letras o bacharelado e as licenciaturas. Nas licenciaturas, nós temos 5 licenciaturas, não é? Vernáculo e mais 4 línguas estrangeiras. E isso, não é isso mesmo. E no bacharelado nós temos 2 ênfases, que não são habilitações, mas ênfases. Uma em estudos literários e uma outra em estudos linguísticos. Então, este foi um currículo que foi desenvolvido há vários anos, mas que foi implantado em 1910. Neste currículo do bacharelado em particular, não das licenciaturas, há um espaço de obrigatoriedade para as línguas indígenas, especificamente para aqueles alunos que escolhem a ênfase em estudos linguísticos. Então, aí a gente encontrou já um palco, um lugar para desenvolver esse trabalho. Na pós-graduação sempre houve, desde os anos 80, um espaço para línguas indígenas, mas na graduação, de uma forma específica, só a partir de 2010, com o bacharelado. Essa é uma disciplina que é aberta, então os alunos da licenciatura também buscam a disciplina como uma disciplina eletiva. Como ela é nomeada? Línguas indígenas, a disciplina de línguas indígenas. E alunos também de outras graduações, de outros cursos da universidade também eventualmente buscam esta disciplina. Então, ela é bastante rica nesse sentido, porque a gente encontra alunos estrangeiros também que acham interessante a proposta e também buscam a disciplina. E nesta disciplina a gente busca fornecer ou dar para os nossos alunos uma perspectiva mais geral, panorâmica, da realidade de diversidade dessas línguas no país, da situação política e social desses povos no país e um pouco de estudo especificamente em língua indígena. É uma disciplina de 60 horas apenas, mas eu acho que ela já é convidativa. Quando é possível, e quando a turma também se mostra bastante motivada, normalmente tem se mostrado, a gente viaja para um grupo indígena aqui de Pernambuco, para favorecer um contato, uma possibilidade de eles vivenciarem essa realidade, né? Essa realidade distinta da deles. E isso tem sido muito rico. Recentemente vocês fizeram? Nós estamos com uma disciplina, porque em sendo para o bacharelado, a disciplina, e nós temos uma entrada apenas para o bacharelado em letras, nós temos essa disciplina uma vez a cada ano.
Então, estamos na regência desta disciplina, neste momento, e temos o curso, a viagem agendada para janeiro, para início de janeiro, para o Grupo Indígena Funiô. É o seu grupo de pesquisa? Não. A sua língua de pesquisa não é? Não. Nós temos uma realidade linguística de línguas indígenas tradicionais no país, muito rica, naturalmente, na área norte. Não é? Nas regiões que envolvem o centro-oeste, a região norte. E lá, claro, a gente tem a maior parte das mais de 160 línguas existentes hoje no país. Infelizmente, em razão do processo colonizatório, o nordeste do país perdeu quase todas as suas línguas. Não seus povos, mas as suas línguas. E a gente tem hoje apenas uma língua falada, com função social plena, pelo povo chamado Funiô, que se localiza no município de Águas Belas, perto de Garanhuns. Agora, claro, eu estou falando de Nordeste, excluindo o Maranhão. Estou pensando... E aí a gente tivemos nessa faixa litorânea um apagamento linguístico tremendo, em razão do processo colonizatório. Antes de colocar um outro aspecto, eu quero aproveitar para pedir que a gente se comprometa aqui de levar a nossa equipe, de alguma forma, registrar essa sua excursão com a turma, para que a gente possa transformar isso em material informativo acessível para todo mundo, com a sua regência nessa disciplina. Seria fabuloso, acho uma excelente ideia. Precisamos apenas consultar a comunidade. Vamos fazer isso. Então, por favor, vamos pensar nisso. E aí, veja, eu queria voltar agora para o outro lado. Você falou aí do bacharelado. Então, o bacharelado, além de já ter bastante tempo, a tradição, como você bem disse, já é tradição, já tem o seu espaço definido para o tratamento de línguas indígenas. O mesmo não acontece com a licenciatura. Então, como não sou especialista, não é? Mas eu trabalho com a licenciatura e me envolvo com as disciplinas de metodologia de ensino de língua portuguesa, o tema indigenismo me parece ainda ser bastante incipiente no tratamento que é feito dentro das escolas. O que significa que as licenciaturas precisam também saber tratar desse tema, precisam incluir esse tema de forma mais adequada às discussões e ao conhecimento que é específico. O que você diria, então, sobre isso, Estela? Como tratar desse tema, já que a lei agora exige que a gente pare, então não deixemos para depois. Como você entende que a gente poderia mudar, interferir, propor esse tratamento adequado do tema indigenismo na sala de aula do ensino básico, passando, obviamente, pela formação do nosso professor, os nossos alunos de licenciatura? Eu acho que, de fato, como você diz, há uma lacuna para a licenciatura. E há uma necessidade efetiva, sobretudo para a licenciatura em língua portuguesa, onde esse espaço ainda é mais óbvio para o tratamento desse tema. Há necessidade, sim, há necessidade de inclusão deste conteúdo, em parceria com o pessoal da educação, porque na educação há pessoas que trabalham com a educação indígena, ou seja, a educação voltada para os índios. Né? E a gente também precisa pensar nessa perspectiva, não apenas nas informações ou no conteúdo destinado aos nossos professores que vão lecionar português, mas também para aqueles professores de português que querem se especializar ou contribuir para a educação formal indígena nas aldeias. Né? Então, esse é um outro campo também de atuação que precisa de cuidado e de então, trabalho. Você está nos dizendo algo, uma informação bastante interessante, assim, importante, que a gente destaque, que há espaço, sim, e há demanda e há necessidade de que a gente pense no viés necessário, por exemplo, no estágio do nosso aluno de formação de professor, né, nosso aluno de licenciatura. Por que não pensar no momento em que ele vai ter a experiência nesse campo? Eu acho que isso fica aqui, é algo bastante importante de ser dito. Estela, eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre peculiaridade das culturas indígenas. Quais são os traços mais marcantes, do seu ponto de vista, das culturas indígenas
que você conhece de perto? Uhum. É como eu disse, né? Nós vivemos um universo de diversidade. Os aspectos peculiares a cada cultura nos saltam aos olhos, porque não são da nossa cultura, mas são atributos como os nossos atributos são para a nossa própria cultura. Da minha vivência, porque nesse percurso, desde que eu entrei na graduação em letras até concluir, prestar concurso para a docência aqui e tudo mais, eu também tive uma temporada na FUNAI. E essa experiência decorreu exatamente deste mergulho nesse universo a partir daqui da universidade. Então, eu tive a oportunidade de ser funcionária da FUNAI durante 6 anos e lá vivenciei e tive a experiência de contato e de trabalho com muitos povos e muitas culturas. Depois, na minha área específica de atuação, porque eu me dedico às línguas indígenas, mas especialmente à descrição de línguas em situação extrema de ameaça. E aí eu vivenciei e vivencio especificamente o contato com povos específicos, aqueles povos com os quais eu trabalho. Eu, sinceramente, não saberia dizer a você o que seria de bastante particular. Então, me deixe fazer uma reflexão. Recentemente, eu tive a satisfação de tê-la numa defesa de monografia de TCC, defesa de trabalho e conclusão de curso, de uma aluna orientanda, e você se lembra, não sei se você lembra, a Alice, Alice Rego Souto, que o que chamou a atenção dela, daí o interesse dela desenvolver a monografia, foi porque que tudo que se faz e que se fala sobre a cultura indígena, ou cultura dos povos indígenas na escola, para as crianças, o ensino básico, resume-se a uma semana, a semana chamada Semana do Índio, e que na perspectiva dela, no insight dela, era ultrajante, porque resumia toda uma cultura a uma ocasião de fazer uma simulação de dança da chuva e a possibilidade dos representantes das comunidades que vão às escolas venderem canetas e alguns objetos de artefatos culturais dos grupos. Isso me chamou muita atenção, porque, de fato, nunca, como professora, enquanto fui professora do ensino básico, nunca, e acho que todos os professores podem sentir isso, nós nunca fomos cobrados para refletir sobre o modo como estávamos apresentando às crianças a cultura indígena, ou as culturas indígenas, e aí daí porque há, e não há as culturas indígenas. Então, como você vê, como você entende esse problema? Bom, eu acho que a gente precisa lembrar, sem dúvida, que é muito pouco, uma semana é muito pouco, né? E a instituição de uma semana comemorativa, ela traz o risco de fortalecimento de estereótipo, sem dúvida. Mas é assim que nós vivemos, talvez é assim que nós nos colocamos no universo. Um particular diferenciador dessa realidade, e a gente precisa lembrar para a gente também entender até a necessidade de uma semana, é o fato de, se a gente pensar em outras, digamos que em outras contribuições culturais que criam ou que constituem o nosso mosaico de cultura, o mosaico brasileiro, a gente pode pensar de um lado a herança afro, do outro lado a herança indígena. Bom, uma diferença substancial é quando a gente pensa no mundo, na herança afro, a gente pensa em a herança de atributos culturais que estão dentro de uma cultura nacional. Quando a gente pensa em culturas indígenas, a gente pensa em povos que vivem o seu universo. Podem ter contato com o nosso, efetivamente, e devem ter, mas eles querem preservar a sua autonomia política. Por isso a gente, naturalmente, fala de nações indígenas. Então, é uma realidade bastante diferenciada. Por isso a gente não tem como integrar de uma forma tão fácil a um universo que não vivencia aquilo no seu cotidiano. E por isso que a gente precisa ter uma educação indígena ao lado da educação regular nossa.
né? E a gente precisa atender a essa diversidade, porque se pensarmos no universo indígena, não há uma proposta para a educação indígena, porque nós temos situações muito diversas entre os diversos povos indígenas, né? E propostas metodológicas também bastante diferentes entre si. Então, é difícil, eu entendo a sua colocação, concordo com ela, mas é delicado a gente ponderar uma tradição, que já é uma tradição, como a da Semana do Índio, como algo que possa... ele é merecedor de crítica, ele é passível de crítica, sem dúvida, mas ele é necessário, porque é um momento, é mais ou menos como a gente pensa ele é icônico, não é? Mas não efetivamente suficiente. Bem, o nosso tempo está chegando no fim, infelizmente, e aí eu vou aproveitar para fazer uma reflexão final, ou deixar aqui o início de uma reflexão para então encontros futuros, que seria o respeito, sim, o entendimento do espaço dessa semana, como semana ícone, um marco, e aquilo que a lei está de fato esperando que nós saibamos fazer e que nós venhamos a saber fazer. Que deve complementar, exatamente, não substituir. Então, que seja essa a nossa palavra de encerramento. O meu muito obrigada mais uma vez, Estela. Eu que agradeço. Em breve nós estaremos aqui dando continuidade a nosso tema, não é? Esse tema transversal, indigenismo, e aos demais temas com os quais nós estamos envolvidos em trazer para a formação, para a reflexão e formação do licenciando e dos bacharéis em letras. Muito obrigada. Muito obrigada.